Guarulhos, nós temos a seguinte pergunta: o senhor acha que a oração de Cristo em João 17, 21 foi eficaz? Se foi, e a religião protestante interpreta corretamente a Bíblia, porque o resultado foi essa tremenda confusão que lavra entre igrejas ditas evangélicas. Percebeu, porém, que a oração se cumpre na unidade da Igreja Católica? Meu prezado Jonatas, de Guarulhos, você tem uma ideia, me perdoe dizer, completamente errada de tudo. A oração que está em João, vamos achar aqui, João 17, é aquela que fala da unidade. É aquela que fala da unidade. Jesus ora por todos os crentes. Isso, Jesus ora por todos, a oração sacerdotal de Jesus. Isso. Né? E ele diz assim no versículo, que versículo ele falou? Versículo 21. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, esse capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus faz a oração como sacerdote, que daí um pouco ia se entregar como cordeiro imaculado para a salvação do mundo. Eu tenho essa oração sacerdotal de Jesus como uma das peças mais lindas que existe no Evangelho de João. Primeiro, quando eu estudava isso aqui, quando eu li isso aqui, eu vi que Jesus estava orando pelos apóstolos e orando por todos eles. E eu, num determinado momento, eu me senti enciumado. Eu disse: mas Senhor Jesus, o Senhor orou pelos apóstolos, e eu onde estou nisso? E eu onde estou nisso? Aí a voz do Espírito Santo me disse: Francisco, calma, leia mais na frente um pouquinho. Aí eu li na frente, no versículo 20, que está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus orou pelos apóstolos, e orou por mim, e orou por você, Jonatas, orou pelo pastor aqui, orou pela pastora, orou por todos nós, por todos aqueles que estão nos ouvindo, orou por todos aqueles que um dia creem nele. Aí quando chega no versículo 21, ele diz assim: eu estou orando para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Essa é a oração de Jesus. Todos sejam um em quem? Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Eles também sejam um em nós. Jesus não disse que era para ser um dentro da Igreja Católica. Não disse que era para ser um dentro da Igreja Evangélica tal. Não disse que era para ser um dentro da Igreja Universal, nem da Igreja Mundial, nem da Igreja qualquer que seja. Não. Um em nós. Foi isso que Jesus disse. Eu oro pela unidade do meu povo, daqueles que creem em mim, para que eles sejam um em nós. Aí eu vou te dizer uma coisa, meu prezado Jonatas, que você precisa acreditar. A história de Deus é uma. A história de igrejas é outra. Deus quer que nós sejamos um nele. Deus quer que a igreja seja uma só. Mas a igreja de Cristo. Não é a igreja de Pedro. Não é a igreja de Paulo. Não é a igreja do Manel, do Joaquim, da Nossa Senhora de tal, da Nossa Senhora de Fátima. Não é esta a igreja que Deus quer. Deus fez a única igreja, a igreja de Cristo, na unidade de Cristo. E o diabo fez as demais igrejas para dividir o povo de Deus, para fazer com que deixasse de ser um só. E aí você me diz que a Igreja Católica está na unidade da Igreja Católica, mas que unidade é esta? Se aqui nós temos a igreja de Santo Antônio, São Joaquim, São Manuel, São não sei o que, Santa Nossa Senhora, não sei de onde, um monte de santaiada, é a igreja de cada um. Que unidade é esta? Agora, vocês têm unidade sim. Vocês têm unidade, mas não em Cristo. Vocês não estão na oração de Jesus. Vocês estão na unidade do Papa, para que vocês sejam um no Papa. Um no Papa. E não é isso que a Bíblia ensina. É um em Cristo. É um no Pai e no Cristo Jesus. Aí vocês dizem que o Papa é a pedra fundamental da igreja. Que Cristo que teria construído a igreja dele na rocha que é Pedro. Mas que insanidade, meu filho.
Mas que insanidade você acreditar que Jesus seria doidão, seria loucão, que Jesus seria traspassado, que Jesus estaria alienado de construir uma igreja em cima de um pedrisco que é Pedro. A Igreja Católica, ela muda o texto da Bíblia. Porque Jesus pergunta a Pedro: Pedro, o que o pessoal está dizendo de mim? Um diz que você é o Filho de Deus, outro diz que você é profeta, outro diz... E você, o que me diz, Pedro? Aí Pedro diz assim: eu digo que tu és o Filho de Deus. Aí Jesus diz a Pedro assim: Pedro, tu és Petrus. E Petrus, em latim, significa pedrisco, pedrinha. E aí Jesus continua: e super anc petram. E sobre esta pedra, esta verdade que você acabou de dizer, que eu sou o Filho de Deus, edificabo ecclesiam meam, eu vou edificar a minha igreja. Não é a igreja de Pedro, nem de Paulo, nem do padre, nem do papa, nem de ninguém. É a minha igreja, diz Cristo, a igreja de Cristo. Então a igreja verdadeira é a igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. Está escrito aqui: Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros. A Igreja Católica diz não. A Igreja Católica pega a igreja, corta a cabeça de Cristo, pega Cristo pelo cabelo, põe de lado e diz assim: a cabeça agora é o Papa. Entendeu, meu filho? Então não é a igreja de Cristo. A tua Igreja Católica não é a igreja de Cristo. É a igreja de quem você quiser, de Maria Santíssima, de Maria da Glória, de Maria de Fátima, de Maria de Lourdes, de Maria da Quiropita, de Maria não sei das quantas. A tua igreja é de Maria. Porque vocês decapitaram a tua Igreja Católica, vocês decapitaram, vocês cortaram a cabeça da igreja que seria Cristo, vocês tiraram a cabeça de Cristo e colocaram a cabeça do Papa. Sou eu que digo isso? Não. Vocês é que dizem. Pega as encíclicas papais e vocês vão ver que eles declaram: nós, o Papa, somos a cabeça da igreja. Nós, o Papa, somos a cabeça da igreja. Quando a Bíblia diz que a cabeça da igreja é Cristo, o Papa diz: a cabeça da igreja sou eu. A Bíblia diz que Cristo é a pedra fundamental. Andem aqui nessa escritura, centenas de vezes é falado que Cristo é a pedra. Aí vocês dizem: não, Cristo não é a pedra não, a pedra é Pedro. Pedro, coitado, um pedrisco. Petrus significa em latim pedrisco, pedrinha. Tanto é que logo depois, quando Pedro diz assim: o Senhor não vai morrer por nós, Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás, você me é pedra de tropeço. Vocês já trupicaram alguma vez uma pedrona? Trupicaram alguma vez na Gávea? Trupicaram alguma vez no Pão de Açúcar? Trupicaram alguma vez numa pedra enorme? Ou vocês trupicam em pedrinha pequena? Então, quando Jesus diz: Pedro, você é pedra de tropeço. Você é pedra de tropeço. Como é que a Igreja Católica quer que Pedro seja a pedra fundamental da igreja, se o próprio Cristo diz: Pedro, você é pedra de tropeço, Pedro. Você é pedrisco. Então, a unidade da Igreja Católica não existe em Cristo. Existe no Papa. E isto não é unidade de Deus, isso é unidade do cão, do Satanás, não é unidade de Deus. A unidade de Deus é em Cristo. É em Cristo. Aí vocês falam da balbúrdia da igreja evangélica, porque tem várias igrejas, várias denominações. Eu estou te dizendo, meu filho, que Deus construiu a igreja de Jesus e o diabo construiu as igrejas denominacionais, inclusive a católica. A igreja tem que ser uma só, é a igreja de Jesus, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é a rocha. Veja bem, a igreja de Jesus é totalmente formada em Jesus. Cristo é o cabeça e Cristo é a pedra fundamental onde se assenta a igreja. Aonde você viu que a Igreja Católica tem Cristo como cabeça, meu filho? De jeito nenhum. A Igreja Católica diz que o cabeça é o Papa. Aonde você ouviu dizer que a pedra fundamental da Igreja Católica é Cristo? Você vai ver que é o Papa. Então, meu filho, essa unidade que você diz que tem, não tem unidade com o cão, com o diabo, com Satanás, mas não com Cristo. A unidade com Cristo é uma só. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Nós somos o corpo de Cristo. Aí Cristo é a pedra fundamental onde se apoia a igreja. Todo o resto, tudo denominação, católica, apostólica, baiana, romana, brasileira, tudo isso é coisa que o Satanás inventou para destruir a igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça e onde Cristo é a rocha, onde todos têm de se apoiar. Aqui você diz que o resultado é essa tremenda confusão. Você não confunda a igreja espiritual de Cristo com a igreja material das diversas denominações. Uma coisa é a igreja de Cristo e outra coisa é a igreja pedra, a igreja cômodo, a igreja parede que o povo ergue para dizer que aquela igreja é de Cristo. A igreja de Cristo é uma só. É uma só. E esta igreja de Cristo é que vai subir. Não vai subir igreja católica, não vai subir igreja evangélica, não vai subir igreja de espécie nenhuma. A única igreja que vai subir é aquela igreja que é de Cristo. Todos aqueles que reconhecerem Cristo como cabeça, única cabeça, todos aqueles que reconhecerem que Cristo é a pedra fundamental, eles vão subir com Cristo como a sua igreja. Você que é católico, meu filho, presta atenção. Eu quero ver você correr atrás do Papa que te ensinou tanto lero-lero, tanta mentira. Eu quero ver você correr atrás dele para ver se ele consegue botar você na igreja de Cristo. Quero ver o que você vai fazer na hora H. Quero ver esses papas todos que se autodenominaram cabeça da igreja, no lugar de Cristo. O Papa se declara na encíclica que ele é representante de Cristo aqui na terra. Olha só a balela, olha só a mentira. Cristo diz assim para mim, para o pastor e para todos nós: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo está comigo, está com você, está com todos nós até a consumação do século. Ele não precisa de representantes na terra, não. Não precisa. E ele não iria nunca botar um homem de representante dele aqui na terra, não. Viu? Ele põe pregadores para pregar a palavra dele. Mas representante dele, ele não precisa, porque ele está presente. Ele está conosco. Ele está de corpo, alma, sangue e divindade. A igreja católica, meu filho, ela te engana. Ela diz que Cristo está num sacrário, trancado lá na igreja, que você às vezes nem está no altar-mor, está numa igrejinha do lado. Cristo está trancado lá com chave. Com chave. Se você quiser conversar com Cristo, você tem de procurar a chave no bolso do padre ou do sacristão. E às vezes você não vai encontrar o padre em lugar muito bom, não, entendeu o que é? Porque o presidente do Paraguai, que foi deposto agora, ele era bispo. E quando ele subiu lá no presidente do Paraguai, um monte de filhos apareceram para reclamar dele a paternidade. Então, filho, a igreja só é uma, é a igreja de Cristo. A unidade que ele fala aqui no versículo 21 é todos, um só, no Pai e no Filho. Ele diz assim, vou voltar a ler, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Cristo quer unidade com ele, Cristo quer unidade com o Pai. Cristo não quer unidade com o Papa, nem com o Bispo, nem com o Cardeal, nem com o Pastor, nem com o Apóstolo, nem com o Patriarca, agora que a Igreja Evangélica tem também. A unidade não é com esse povo, a unidade é com Jesus, a unidade é com Deus.